sou a Luana, eu tenho 32 anos e eu nasci na cidade de Santos. Eu só nasci em Santos porque eu sempre morei a minha vida toda, até casar, em São Vicente. Eu sou o Rodrigo, eu tenho 30 anos e eu nasci no sul de Minas Gerais, numa cidadezinha de 2.000 habitantes, mas logo criança ainda eu mudei para o interior de São Paulo. No final da adolescência eu me mudei, terminei o colégio e me mudei para Santos, a convite de um tio meu, né, que falou: pô, tô precisando de um estagiário aqui na minha empresa, você não quer vir para cá? E aí de repente você faz faculdade aqui, né? Eu ainda estava numa certa dúvida de que faculdade que eu ia fazer, e aí eu fui. Simplesmente eu aceitei, fui, em questão de 10 dias eu já estava lá. Eu comecei a trabalhar com 18 anos numa loja dentro de um shopping e essa daí foi a minha primeira experiência profissional. Eu fiquei trabalhando durante 1 ano e 2 meses nessa loja. Eu sei exatamente o tempo porque foi o meu primeiro emprego. E aí depois desse emprego eu trabalhei em outras áreas também. Eu trabalhei também na área de seguros dentro de um banco. Também já trabalhei na área de custeios marítimos, né, dentro de uma empresa de agenciamento marítimos. Eu já tive algumas experiências profissionais diferentes e já faz mais ou menos uns 5 anos que eu trabalho junto com o Rô na área de desenvolvimento pessoal. Entrei na faculdade de economia, uma coisa que eu tinha um certo gosto, mas não sabia exatamente se era aquilo, mas entrei na faculdade de economia e comecei ao mesmo tempo a estagiar na empresa dele, que é uma empresa de desenvolvimento pessoal, uma empresa de treinamentos. E lá na faculdade eu conheci a Lu, cada um tinha seus namorados na época até. Eu fiquei trabalhando um tempo ali como estagiário, né? Fiquei um tempão, encadernava apostila, fazia de tudo, né? Fazia café, enfim. E eu me identifiquei muito com aquele trabalho, porque eu sempre gostei de pessoas, de lidar com pessoas, de me comunicar com pessoas. Eu lembro até quando tinha muitos trabalhos na escola, até na faculdade, e tinha que apresentar trabalho. Eu nunca queria fazer o trabalho, mas eu queria apresentar o trabalho, porque eu gostava de falar. Sempre tinha um bom desenvolvimento, assim, eu sempre achei que eu tinha um bom desenvolvimento com a fala, com a comunicação e tal. Assim que eu terminei o meu ensino médio, eu não sabia direito ainda o que eu queria fazer de faculdade. E aí eu não queria simplesmente entrar numa faculdade qualquer uma, apenas por fazer uma faculdade. Então o que eu pensei? Deixa eu fazer um curso técnico antes, que foi justamente onde eu comecei a trabalhar também no shopping, foi praticamente na mesma época, e eu não sabia o que fazer. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade, não que eu tenha feito muito antes, porque meus pais não viajavam, a gente não era uma família muito de viajar, mas eu sempre tive interesse por conhecer lugares diferentes. Então eu fiz um curso técnico de turismo. Eu nunca me imaginei sequer saindo do Brasil, nunca tive muita paixão por viajar nem nada disso. Mas eu acho que a Lu começou a despertar essa paixão em mim, essa visão, né, em relação a viagens. Eu lembro até hoje que a primeira viagem que a gente fez, minha primeira viagem para fora do Brasil foi junto com ela, que a gente foi para a Europa. A gente ficou 30 e poucos dias lá, foi onde eu pedi a Lu em casamento. Mas eu lembro de um fato muito curioso, porque apesar de ter sido uma viagem muito incrível, uma descoberta assim incrível de que o mundo é muito maravilhoso, foi uma viagem que, quando eu voltei dela, eu comecei a perder o sono, porque eu nem podia ter feito aquela viagem porque eu não tinha dinheiro para fazer, né? Eu fui colocando tudo no cartão de crédito, fui me endividando cada vez mais, até ali as nossas finanças eram separadas, ela sempre foi muito controlada com dinheiro, eu sempre fui muito bagunçado, muito mesmo. E apesar de eu ganhar bem, eu era muito bagunçado com dinheiro, sempre gastava muito mais do que eu tinha e tal. E ela olhava para isso e ficava até, caramba, né? Como que você consegue assim, né? Enfim. Desde criança, eu sempre gostei muito de guardar dinheiro. Meu avô, desde pequenininha, já me ensinou a guardar dinheiro. Quando eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 6 anos, ele foi até um banco comigo, abriu uma conta poupança para mim e me ensinou a importância de guardar. Então isso daí foi uma coisa que eu sempre tive desde criança e inclusive levei isso daí até hoje eu levo isso. Tive umas fases ali um pouco turbulentas, mas sempre gostei muito e vi a importância de guardar dinheiro e ter uma reserva financeira. Então, no meu primeiro trabalho nessa loja, consegui guardar mais ou menos uns 10 mil reais durante 1 ano,
porque no ano seguinte a minha intenção era fazer um intercâmbio para o Canadá. Acabou não rolando, a gente até fala hoje que são coisas do destino, que não era para ter acontecido mesmo, mas eu tentei o visto para o Canadá, tentei 2 vezes e eles recusaram 2 vezes o meu visto. Então acho que é uma coisa assim que não era para ter acontecido, e olhando, né, hoje todo o meu passado, a gente até fala que bom que não aconteceu, porque eu acho que a gente está hoje justamente por conta de tudo que deu certo e que também não deu certo em nossas vidas. Durante essa época eu estudava bastante sobre finanças, sempre gostei dessa área, então assim que eu terminei o técnico, eu já ingressei na faculdade de economia, e aí foi no final desse primeiro ano da faculdade, que foi em 2008, que eu comecei a namorar com o Rô. Nós dois crescendo profissionalmente, com muitos desafios e tal, mas a gente sempre muito unido, a gente sempre teve muita liberdade um com o outro, a gente sempre teve uma amizade, um respeito muito grande um pelo outro. Uma das coisas que a gente até comentou também hoje, né? Poxa, mas de onde será que vem essa vontade de viajar? E em 2008 também foi quando eu fiz a minha primeira viagem para fora do Brasil. Eu nunca tinha viajado muito, nem mesmo dentro do Brasil, tinha ido para pouquíssimos lugares, acho que saí do estado uma vez, só que eu tinha ido para Santa Catarina, aqui onde a gente está. E acho que tinha sido a única vez que eu tinha viajado antes, mas eu sempre tive curiosidade. Isso daí até o ano de 2008. E foi justamente no meio desse ano que a minha tia Tânia, que ela fez uma proposta para mim e queria proporcionar essa viagem para mim também. Então fui com a minha tia, foram 9 dias incríveis lá na Disney, e essa daí foi a minha primeira viagem para fora do Brasil. E aí depois dessa viagem, essa viagem na verdade despertou uma coisa que eu já gostava, porque a minha ideia antes, eu já estava juntando dinheiro, que era justamente para poder fazer um intercâmbio. Então eu acho que ali foi uma pontinha que realmente aumentou mais ainda, né, essa vontade por viajar. Quando a gente voltou dessa viagem, a gente estava noivo, ficamos mais 1 ano e pouco noivos e tal, e fazendo uma viagem ou outra, enfim, e eu sempre enrolado com dinheiro e tal. E a gente casou, eu abri uma empresa de eventos, né, fiz um monte de outras coisas, enfim. Mas nesse período que a gente casou foi um período muito conturbado, porque eu abri a empresa, a gente comprou um apartamento, a gente começou a reformar o apartamento com um dinheiro que sei lá, né, tipo, começamos a gastar muito mais do que a gente tinha, e isso começou a afetar muito a nossa relação. Chegou a um ponto que a gente não dormia mais de noite, né, a gente começou a se afetar muito por isso, né, a Lu ficava muito preocupada, porque, pô, ela nunca viveu essa situação, né, e nem merecia viver isso, mas quando a gente vira um casal, a gente juntamos todos os trapos, e eu meio que comecei a arrastar ela para esse buraco, né. E eu sabia que eu tinha que mudar alguma coisa, eu sabia que só dependia de mim mudar, mas chegou num ponto que eu tava sem dormir noites, assim, né, já, e aí teve uma madrugada que me deu um estalo, assim, de preciso mudar, cara, porque se eu continuar assim, eu não sei pra onde a minha vida vai, eu não sei pra onde eu vou levar a Luana junto, né, e se ela vai querer ir junto comigo, porque todo mundo precisa de dinheiro para viver e ter uma vida com mais qualidade. Por mais que a gente não ganhe o suficiente, o quanto nós desejamos, mas a gente precisa aprender a lidar com aquilo. Então chegou um dia que me deu um estalo assim de, cara, você precisa mudar, se você não mudar, você vai botar tudo a perder. Então esse meu gosto por viagem, eu acho que foi despertado pela própria Lu, né? Porque a gente foi viajar para fora e ali eu descobri que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Eu achava que o mundo era uma coisinha assim pequenininha, e quando você começa a viajar, você começa a ter contato com outras pessoas, com outras culturas, e você descobre que a sua verdade, ela não é a verdade universal. Você descobre que, na verdade, existem muitas outras coisas maiores e que você pode evoluir e crescer muito mais com uma viagem, com outras pessoas, se você se abrir para isso. Quando eu era mais nova, eu sempre fiz natação. Eu fiz natação dos meus, acho que 9 anos até os meus 16, 17 anos. Foi uma fase que eu nadava assim bastante, competia. Então, um dia muito feliz assim para mim. Qual que era o dia mais feliz para mim? Era o dia que eu passava o dia inteiro fora. Sabe aquele dia que você sai de manhã cedinho, faz um monte de coisa, tá com pessoas, tá com amigos, tá em lugares? Esse era o dia mais feliz que eu tinha. E eu lembro que quando eu era criança, eu amava brincar de carrinhos. Eu tinha cartelas e cartelas de carrinhos, assim, com caminhões, vans, carros de todos os tipos. Então eu amava, eu tinha um cesto cheio, assim, de carrinhos até o topo, assim, e eu passava tardes e passava dias brincando daquilo. Eu era apaixonado por aquilo.
E engraçado, né? Porque olha onde a gente chegou hoje, né? A gente chegou num ponto em que a gente, em um certo momento, com a nossa vida já organizada, né, financeiramente, a gente começou a sonhar com, poxa, por que a gente não pode construir uma casa em cima de um carro e viver full time viajando? Então, aí hoje eu faço essa relação, eu lembro dos carrinhos que eu brincava e a casa, que daqui a pouco você vai ver, é muito parecida com aquilo. Então, poxa, tem tudo a ver, né? A gente acaba trazendo da nossa infância as coisas que a gente gostaria de ter feito e não fez, obviamente atualizando para uma vida adulta, mas muitas vezes quando a gente é criança a gente sabe exatamente aquilo que a gente quer fazer da vida, a gente só às vezes ignora isso ou não sabe atualizar isso para a nossa vida adulta. Então, a minha vontade foi muito despertada quando a gente fez essa primeira viagem, né, porque foi para a Europa, que foi para fora do Brasil, e dali para frente, nossa, eu ficava sonhando com viagens. E é uma coisa que tem aumentado, cada vez que a gente viaja mais, a gente já programa a próxima, e a próxima, isso daí aconteceu nos últimos anos, até que a gente realmente decidiu levar esse estilo de vida, né, fazer da viagem a nossa vida, o nosso dia a dia viajando. Bom, e depois, né, de toda essa história, depois desses endividamentos, depois da gente ter passado por esse baixo, né? Depois da gente ter passado... abaixo bem fundo. Bem ali, né? Estamos aqui, né? Estamos aqui juntos, firmes e fortes. Pois é. Depois, como eu contei, depois de botar quase tudo a perder, né, a gente ir para um fundo do poço gigante, financeiramente falando, né, logo depois que a gente casou, ainda bem que a Lu teve a paciência, né, de aguentar essa fase da nossa vida. Na verdade, eu sempre tive um pensamento, um dia eu vou conseguir mudar, um dia ele vai ver a importância da gente ter uma reserva e não ficar só em dívidas. E na verdade a gente sempre acreditou em relação à mudança e cara, isso é muito verdade, toda mudança é de dentro pra fora, né? Por mais que às vezes a pessoa ali fora que te ama pra caramba fica querendo que você mude, fica te incentivando e tal, eu acho que isso tem que nascer de dentro, né? E foi realmente, foi uma madrugada que a Lu ali tava dormindo, eu fiquei lá acordado, matutando, porque eu sempre pensava assim, não, é só eu ganhar mais, eu trabalho mais, eu ganho mais, que as coisas vão se resolver, a gente vai viver melhor e tal. Só que eu não tinha percebido que a coisa tava tão feia que a gente não conseguia nem sonhar, eu não conseguia nem pensar no mês que vem, porque eu não sabia como que ia nem ser a próxima semana. De tanta coisa que a gente tinha para pagar, de tantas complicações financeiras que a gente tinha, né? Então... E ao mesmo tempo eu tava desenvolvendo, né, alguns problemas de saúde, eu não tava bem mentalmente, fisicamente, enfim, não tava me sentindo bem, não conseguia largar do meu emprego, porque na verdade a minha intenção, né, já era começar a trabalhar com ele, era a gente unir tudo, né, a vida amorosa e a vida profissional também, só que eu não conseguia naquela época, né. Foi uma fase mais complicadinha da nossa vida, mas teve o dia do basta, teve o dia da virada e hoje, olhando para toda essa história, a gente agradece, né? A gente agradece tudo que a gente passou, porque se a gente não tivesse passado por isso, a gente não teria tomado a consciência, não teria realmente mudado, e porque quando a gente fez essa mudança, a gente potencializou, a gente começou a se empolgar, né, em guardar dinheiro, em ensinar mais sobre investimentos, aprender mais, ensinar mais, passar esse conhecimento para as outras pessoas. Muita gente pergunta, o que vocês fazem da vida? Né? O que vocês fazem? A gente continua, trabalhando com desenvolvimento pessoal, né? Agora à distância um pouco mais, mas a gente sempre trabalhou com esse lado de desenvolvimento pessoal, de treinar pessoas, de entregar conhecimento para as pessoas. E aí você pode até se perguntar, pô, mas você sempre trabalhou com desenvolvimento pessoal, mas não conseguia mudar uma coisa financeira? Pois é, tem vários lados da nossa vida, várias coisas que não é porque você é um atleta que você também não peca em alguns aspectos em relação a isso, né? Então, claro, eu tinha minhas dificuldades, todo mundo tem nossas dificuldades, mas o mais importante foi que em algum momento eu pude reconhecer isso e mudar, né? Mas o que exatamente a gente faz de trabalho? Primeiro, nós produzimos conteúdos, produzimos aulas para as pessoas que fazem treinamentos online e presenciais também, né? Agora nós estamos à distância, então muito mais online. Isso daí tudo na área de desenvolvimento pessoal
focado em treinamentos que envolvem a programação neurolinguística. Isso. Então isso daí é uma parte que está ligado a uma empresa, né, que é nós Humanity, somos sócios, né? E que a gente trabalha. E o que é E isso, outra, né? Basicamente são ferramentas para você aprender a se conhecer melhor, a conhecer lidar seu com as funcionamento, emoções, conhecer seu funcionamento cerebral, lidar consigo mesmo, se comunicar melhor com as pessoas, consigo mesmo. Então é uma coisa muito incrível que também nos trouxe até aqui hoje. Isso ajudou muito o nosso desenvolvimento, a nossa mudança, o nosso crescimento como pessoa e como casal. E esse conhecimento, ele ajuda em todas as áreas, né? Não é só para a área profissional e também não é só para a área de relacionamentos. Ajuda em relação à saúde, em relação a finanças, em relação a conhecimentos, Exatamente. em relação à saúde mental e física, tudo, né? É pra vida, é um curso pra vida. Exato. E aí, com toda essa experiência de desenvolvimento pessoal, de lidar com pessoas, nós também transformamos a nossa maior dificuldade, que era o problema financeiro, num outro nicho de trabalho nosso, que é um desenvolvimento pessoal atrelado ao desenvolvimento de finanças com as pessoas. Então, eu e a Lu juntos, nós fazemos mentorias, nós damos cursos online também, damos mentorias para as pessoas de consultoria de finanças pessoais, de investimentos. Então, a gente ensina as pessoas desde do zero do até início. A pessoa se tornar um investidor e fazer o dinheiro trabalhar para ela. Já atendemos pessoas, né, que estavam endividadas que nem a gente, ou mais, ou um pouco menos. E pessoas que estavam prosperando e começaram a prosperar mais, né? Estavam prosperando e não sabiam o que fazer com o dinheiro. Então a gente, né, desde o início, eu falo desde o zero, mas pode ser desde o negativo, na verdade. E uma coisa muito importante, foi graças a tudo isso, a essas dificuldades que a gente passou e o como a gente saiu delas, que nós chegamos aqui hoje. Porque você conhecer sobre dinheiro é conhecer sobre uma coisa que é natural na vida de todo mundo. E foi isso que permitiu a gente conseguir sonhar com um futuro onde a gente podia estar viajando e ao mesmo tempo ganhando dinheiro, ao mesmo tempo trabalhando, ao mesmo tempo tendo uma certa quantia de dinheiro trabalhando pra gente e uma certa segurança financeira, né? E foi por isso que a gente conseguiu sonhar com o futuro que na verdade se tornou o presente, com o que está acontecendo agora. Exatamente. Né? E muita gente pergunta, né, desde quando começou a programação de vocês para compra, né, do motorhome e tudo mais. Então é justamente por isso que a gente responde que começou desde o dia desse basta, desde o dia da nossa mudança, da nossa virada na área financeira, porque foi a partir desse dia que a gente viu a importância realmente, né, de guardar dinheiro, não simplesmente guardar por guardar, mas para você ter uma tranquilidade no seu futuro. Então a gente sempre falou de liberdade financeira, né? Tem liberdade financeira, tem segurança financeira. De segurança financeira, tem vários nomes diferentes. Mas o que é isso daí pra gente? É você ter uma reserva que lá no futuro vai ser capaz de te gerar uma renda passiva, que você vai conseguir pagar os seus custos de vida, né? Então tem várias nomenclaturas para isso. E assim, a gente teve todo um processo, né? Desde o dia desse basta, a gente tem as nossas reservas, a gente continua trabalhando para conseguir pagar o nosso estilo de vida e para que a gente também possa continuar guardando. E uma pergunta de muita gente também é: o que vocês estão fazendo? Que projeto é esse? Que história é essa? Né? Então, se você caiu de paraquedas aqui, né, nesse vídeo, enfim, que sonho foi esse, né, que a gente está vivendo agora, que a gente construiu, que a gente começou a viver agora? Bom, a gente um dia viajando, a gente foi visitar o irmão dela, né, em Portugal, e a gente começou a ver motorhomes na estrada e a gente falava assim: nossa, um dia a gente podia fazer uma coisa dessa, pegar por uma semana, enfim. E há um ano e pouco mais ou menos atrás, a nossa vida profissional estava indo assim de vento em popa, estava maravilhosa, estava tudo muito bem, muito melhor do que a gente desejava e esperava. Só que eu não estava satisfeito, né? Tava tudo muito confortável, tava tudo muito acontecendo assim, tudo certinho. E a gente sempre, a Lu e eu acho, posso falar por ela também, a gente sempre gostou muito de desafio, de aventura, de coisas assim, sabe, que dão até um certo medo por ser uma coisa desafiadora. E eu cheguei pra ela, falei assim: cara, eu não tô feliz, tipo, não tô feliz, né? É mais ou menos assim, né? Se você tá vivendo na sua zona de conforto, se você tá confortável, opa, pera aí que você não tá progredindo, né? Então vamos ver o que dá pra fazer pra mudar e melhorar isso. E aí eu falei pra ela: cara, eu não tô feliz, a gente tá super bem, a gente tá crescendo financeiramente, a gente tá conseguindo tudo que a gente sempre quis, mas eu não tô feliz. Eu acho que a gente poderia buscar novos desafios, novas coisas, e a gente não precisa abandonar o que a gente já tem, a gente pode adaptar, né? E essa é uma coisa muito importante, porque muita gente fala assim: ah, então vocês largaram tudo e agora vocês vão viajar ao mundo? Não, nós não largamos nada, né? Nós adaptamos a nossa vida
vida para a gente poder buscar e perseguir um desafio que é morar no motorhome e viajar o mundo, né, fazendo isso. Então, a partir daquele momento eu falei para ela, vamos morar no motorhome? Ela falou, você tá louco, né? A princípio eu fiquei meio chocada, né? Quer dizer, no início eu queria, mas aí depois que eu caí na realidade, que realmente ele estava pesquisando muito e querendo, né, tornar real isso. É sério, né? Tipo, é sério mesmo. É sério, caraca, e aí, né? Como é que a gente vai fazer em relação a tudo? Tipo, como que a gente vai sobreviver? Como que, né, nossos gastos e começa a pensar em tudo, né? Onde que a gente vai parar, segurança, tudo, né? Tudo. Então eu levei aí uns 2 meses, mais ou menos, dizendo não pra ele. E eu respeitei muito isso, porque a gente vive junto, então a gente tá em busca de, né, realizar as coisas juntos. Então, o que eu fui fazer? Eu fui procurar respostas para todas essas objeções, né? E eu pensei, pô, se eu tiver resposta para tudo isso, eu acho que vai dar certo, né? Até porque eu disse não para ele, mas era um não assim, né? Superficial, porque por dentro... Pra ver se eu queria mesmo. Pra ver se ele ia firme, né? No sonho. Porque por dentro eu ficava, pô, ele tá firme, né? Então deixa eu começar a fazer perguntas. Então eu fui buscar... Todo dia eu lançava uma pergunta, né? E eu fui buscar respostas, porque eu também não conhecia nada, né? A gente nunca viajou no motorhome, a gente nunca tinha entrado no motorhome, mas a gente queria isso, eu queria muito isso. E aí eu comecei a procurar respostas, comecei a procurar informações que eu pudesse passar para ela ver que não, realmente é uma vida super legal, é uma vida confortável, só que é uma vida adaptada para outras coisas, né? E graças à internet a gente conseguiu adaptar e conseguiu encontrar soluções para todos esses problemas, entre aspas. Né? E eu acho que também uma coisa que sempre ajudou muito a gente é sobre justamente essa palavra, né? Adaptabilidade e principalmente flexibilidade. Então, em relação a essas que é uma duas coisa palavras, que a gente sempre ensinou para as pessoas no nosso trabalho, né? A se adaptarem, mesmo apesar de todas as adversidades, enfim. Ser flexível. Então, essa palavra aí eu acho que tá assim muito alinhada, né? A gente sempre foi flexível, eu e você. Muito. E tem a ver também com esse estilo de vida, tem que ser muito flexível. E eu lembro até hoje uma frase que eu falei para ela, que foi uma coisa que eu acho que ajudou muito a convencer, que eu falei para ela assim, cara, a gente só tem uma vida, cara, o que a gente vai fazer dessa vida, pelo amor? Que história que a gente vai poder contar para os nossos filhos, para os nossos netos? E a gente sempre falava assim, mas quando que a gente vai ter filho? Daqui a 5 anos, daqui a 5 anos. E os 5 anos iam passando, e por quê? Porque eu tinha um sentimento de que estava faltando alguma coisa, estava faltando, sei lá, alguma experiência, alguma coisa. Essa? E aí quando a gente chegou nesse sonho que ela topou, eu falei assim, cara, eu tô sentindo que é isso que estava faltando pra gente pensar em ter filhos de fato, enfim, né, em ter uma família, em crescer, né, essa família. Então a gente chegou aqui. Né? Até porque a gente fez algumas viagens, né, nos últimos anos, e cada vez que a gente viajava, que a gente passava um tempão fora, agora em dezembro, né, a gente ficou 40 dias fora. E assim, a gente sempre tá vibrando muito, né, quando a gente tá viajando. E a gente produzia muito mais profissionalmente viajando do que... trabalhando mais, e ganhando mais, e sendo mais feliz, né? Então, assim, pô, por que não juntar tudo isso, né? E levar sempre esse estilo de vida, né? E poder passar para vocês também, né? E teoricamente ir na contramão do que muita gente acredita, né? Só que a gente também sabe que o mundo tá mudando muito rápido, então é a questão da adaptação, né, que você acabou de falar, ela tem muito sentido. Então, a gente resolveu embarcar nessa, né? E aí a gente criou todo esse projeto, né, que é o Paz, Amor e Viagem, né? E por que esse nome? Por que o nome? Por que o nome Paz, Amor e Viagem? Na verdade, Paz, Amor e Viagem tem muita relação com os nossos valores, né? Paz e amor, principalmente. Paz e amor, né? Eu sempre gostei do símbolo de paz e amor, desde que eu era criança eu gostava desse símbolo. Sempre zoava, gente, paz e amor, tá tudo bem, paz e amor, e ficou, né? E você também? E aí, assim, né, paz e amor são valores, né? São coisas internas que são importantes pra gente, que a gente tá sempre em busca, né? E eu tenho um valor muito importante, que é um valor chamado tranquilidade. E eu já falei isso pra ela, né? Quando eu vejo que ela tá em paz e que ela tá feliz e tal, eu me sinto mais tranquilo. E paz e amor são coisas essenciais pra nossa vida. E isso me traz tranquilidade. Então, e o outro jeito também da gente se sentir esses valores é fazendo alguma coisa. E essa alguma coisa que a gente encontrou para fazer, para alcançar esse sentimento, é viajando. Então a gente falou assim, nossa, paz e amor tem tudo a ver. E viajar é o que a gente mais gosta de fazer. Então por que não juntar essas 3 coisas e ficou Paz, Amor e Viagem? E é muito mais do que um nome, é uma mensagem que a gente quer passar para as pessoas. É uma mensagem que a gente quer levar para o mundo, que, cara, independente de quem você seja, de onde você de o que você tem, o que você não tenha,
se você tiver paz e amor e se você não necessariamente viajar para longe, você pode ir aqui do lado, no bairro do lado, mas se você tiver contato com uma experiência diferente, com uma pessoa diferente, isso já vai ser uma grande viagem, eu acho que já vai te fazer crescer muito. Então, é isso que a gente também deseja para as pessoas. Sim, com certeza. E a gente também já está observando isso daí na prática mesmo, né? Em campo. Gente, é sensacional, porque assim, esse nosso motorhome, ele chama um pouquinho de atenção, né? E a gente quer transmitir essa mensagem também, né? De paz e amor. Então, gente, é muito gostoso quando a gente passa assim pela rua e a gente nota os olhares das pessoas. Tem muita gente que para e fica olhando o nosso carro, dá a volta no carro, observa tudo. Teve uma rua que a gente passou que um senhorzinho, ele tava trabalhando, né? Tava com uma enxada na mão, lá em Pomerode. E aí ele parou na hora quando viu o carro, ficou olhando assim e tipo deu um maior sorriso. Ele deu um sorriso que, gente, isso daí não tem preço, sério. Então assim, só da gente estar conseguindo fazer isso, né, passando pelos lugares e recolhendo esses sorrisos das pessoas, nossa, tá sendo demais, né? Exatamente. Então é isso. Isso. Esse é o nosso sonho, a gente chegou até aqui e muita coisa está começando, muitos desafios pela frente, muito chão, muita estrada pela frente e a gente queria muito perrengue, muitos desafios, que é o que a gente realmente está em busca. Muito amor, muita Nós estamos paz. em busca de um desenvolvimento pessoal ainda maior, porque a gente acredita que a gente só consegue passar isso para frente se a gente continuar em busca e se a gente continuar se desenvolvendo. Nós temos os nossos desafios pessoais também, né? Nós temos as nossas metas que a gente já conversou, que é o que a gente busca com toda essa viagem, né? Que a gente também não sabe ainda quanto tempo vai durar. É uma outra pergunta que fazem pra gente, mas a gente sempre não responde, tem um prazo, mais de 2 anos e menos de 10. Então a gente não sabe exatamente onde que a gente vai parar, quais são os caminhos que a gente vai percorrer, quanto tempo vai durar, mas isso, né? É isso. Então, gente, sejam bem-vindos ao nosso sonho e a gente deseja para vocês muita paz, muito amor. Sempre. E muita viagem, viagem sua e viagem com a gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, foi um pouco mais de falação nesse, né? Foi. Mas a gente achou muito importante contar um pouquinho da nossa história, principalmente tem muita gente nova chegando no canal que simplesmente assistiu o último vídeo, não sabe nossa história desde o início, então a gente acha muito importante dar essa introdução aí pra vocês, pra contar um pouquinho mais de nós. É isso aí, seja bem-vindo à nossa vida e seja bem-vindo à nossa casinha.